Unifor Universidade de Fortaleza. Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, CCG Curso de Administração. Atividade final. Disciplina: Sistemas Inteligentes de Apoio à Decisão. Conheça a equipe. Unifor. Hoje, a gente vai mergulhar em um assunto super importante: como a tecnologia, mais especificamente inteligência artificial, está sendo usada para combater um problemão de saúde pública aqui no Brasil, a dengue. Vamos dar uma olhada num projeto lá do Ceará que mostra direitinho como os dados podem ser uma arma poderosa na prevenção de doenças. E a gente já começa com a pergunta que vale $1 milhão, né? Será que a tecnologia consegue prever um surto antes dele acontecer? A grande sacada aqui não é só correr atrás do prejuízo, mas sim se antecipar, usar ciência de dados para, literalmente, salvar vidas. Então, o foco desse estudo de caso foi o estado do Ceará, olhando para um período bem longo de quase 10 anos. O objetivo era muito claro: usar todo o histórico de dados para construir um sistema de alerta, um sistema que pudesse apontar: olha, atenção naquela cidade, naquele mês, o risco está alto. E com essa informação na mão, as autoridades poderiam agir de forma preventiva, antes da coisa ficar séria. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender o tamanho do desafio. Depois vamos ver qual foi a estratégia, o roteiro usado. Aí a gente entra na parte mais técnica, de dados e modelos, para depois ver como isso tudo vira uma ferramenta prática e, claro, como eles sabem se está dando certo. A primeira parte aqui é sobre o porquê. Por que era tão importante, tão crucial, criar um jeito novo de lutar contra a dengue lá no estado? E essa frase, olha, ela resume perfeitamente o espírito do projeto. A tecnologia aqui não é o objetivo final. Ela é uma ponte, uma ferramenta com um propósito muito claro e muito humano: ajudar os gestores a tomar as melhores decisões, evitar que as pessoas precisem ser hospitalizadas e, no fim das contas, impedir que os surtos virem epidemias. Para organizar um projeto tão grande e complexo, não dá para sair fazendo de qualquer jeito. Foi usada uma ferramenta estratégica chamada Machine Learning Canvas. Pensem nela como se fosse a planta baixa do projeto, sabe? Um mapa que conecta cada pedacinho, desde a definição do problema até a entrega da solução. E o valor que se queria criar com isso era algo bem palpável. Não era só sobre gerar gráficos bonitos, mas sim sobre dar informações úteis para os gestores, para eles conseguirem otimizar o combate ao mosquito, diminuir a quantidade de gente precisando de internação e, no melhor dos cenários, evitar uma epidemia de larga escala. Agora sim, a gente vai entrar no coração técnico da coisa. Afinal, de onde vêm os dados que alimentam tudo isso? E como eles são transformados em previsões de verdade? O segredo do sucesso de um modelo desse está na combinação de fontes diferentes de dados. Foram usados os dados de saúde do Sinan, que é o sistema oficial, junto com dados de clima de órgãos como o IMET e a FUNSEMI. É essa mistura de informações de saúde com informações do ambiente que faz a mágica acontecer. E o que é mais interessante é ver exatamente o que o algoritmo aprendeu a procurar. Ele basicamente cruza as informações de tempo, como ano e mês, de lugar, o município, o histórico de casos e o clima, temperatura, chuva, umidade. É a partir daí que ele começa a identificar padrões que podem sinalizar um risco futuro. A equipe do projeto foi inteligente, não apostou todas as fichas num modelo só. Eles testaram várias abordagens diferentes, como regressão linear e random forest, usando ferramentas que são padrão de mercado para a ciência de dados, como Python e a biblioteca Scikit-learn. Tudo isso para ver qual modelo entregava as previsões mais certeiras. Esse processo todo, que parece super complexo, pode ser quebrado em 4 passos bem lógicos. Primeiro, juntar uma década de dados. Segundo, escolher as informações que são realmente importantes. Terceiro, colocar os diferentes modelos para aprender com esses dados. E por último, avaliar rigorosamente qual deles se saiu melhor na tarefa. E vamos combinar, de que adianta ter um modelo de previsão incrível se a informação não chega de um jeito fácil para quem precisa usar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora: como transformar dados em ação. Esse sistema foi pensado para ser útil para um monte de gente, desde o pessoal do alto escalão da Secretaria da Saúde e do governo, passando por profissionais que estão lá na ponta, no dia a dia, e até mesmo pesquisadores que podem usar esses dados para novos estudos.
E aqui está a peça-chave que conecta o mundo complexo do machine learning com o usuário final, o dashboard. É uma tela, uma ferramenta visual, que traduz todos aqueles números e algoritmos em um mapa de riscos simples, com alertas que praticamente gritam: atenção, essa região aqui precisa de uma ação imediata. Um projeto de tecnologia assim não é uma foto, é um filme. Não adianta só lançar e ir embora. É preciso acompanhar de perto, avaliar constantemente, para ter certeza de que as previsões continuam sendo confiáveis e úteis com o passar do tempo. E para medir se está funcionando ou não, a galera usa umas métricas com nomes técnicos, tipo MAE e RMSE. Parece complicado, mas vamos ver o que isso significa na prática. Então, o tal do RMSE é super importante. Pensa nele como uma nota de erro do modelo. E aqui, o objetivo é ter a menor nota possível. Porque essa nota mede a distância entre o que o modelo previu e o que de fato aconteceu. Se o RMSE é baixo, quer dizer que o modelo está acertando quase na mosca. É o nosso termômetro de precisão. Então, o ponto crucial é esse. Não é um sistema que a gente instala e esquece, de jeito nenhum. É uma ferramenta viva, que precisa ser alimentada com dados novos o tempo todo. O desempenho tem que ser monitorado e as previsões têm que ser sempre comparadas com o mundo real, para garantir que o modelo continue afiado. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Essa mesma estrutura, esse mesmo roteiro usado para prever a dengue, que combina dados de saúde, clima, localização, será que não poderia ser adaptado para ajudar a resolver outros desafios? Pensem aí, surtos de outras doenças, talvez até problemas na segurança pública ou no trânsito. A tecnologia mostra um caminho, e esse caso do Ceará é, sem dúvida, um exemplo muito inspirador.